Bom, vamos dar continuidade então à nossa leitura da interpretação dos sonhos. Hoje estamos já na parte E, onde trabalharemos o processo primário, o processo secundário e o recalcamento, né? São três noções que Freud vai situando dentro de suas explicações sobre o aparelho psíquico e diz coisas bem importantes neste momento do texto que a gente vai ir abordando, considerando os aspectos, quanto os aspectos dele derivam da clínica, quanto a clínica se apresentou para ele de um modo complexo, e nessa grande complexidade que ele tentava abordar do sistema psíquico como um todo, ele vai então fazendo sucessivas discriminações, né? Então, é nesse sentido, né, que a gente vai começar descrevendo o modo em que Freud organizou este texto, né? Primeiro que a gente pode observar aqui, que me parece que é bastante interessante, é como ele está ciente desde o começo que o sonho pode prevalecer, na primeira observação, por um absurdo. É a composição de um absurdo. No entanto, deixou para ele, quando fazia as análises, uma intuição de que havia uma diversidade de passagens, de cadeias associativas, de elementos que davam para ele a possibilidade de intuir, de supor a continuidade de um fio de sentido. Então, aí então se tornaria sensato, né? Um sensato dentro do absurdo. Um sensato dentro do absurdo que aparece partindo de uma grande complexidade, porque os sonhos, né, são hipermnésicos, nos diz na parte, né, da página 616. Né? O fato de serem hiperimnésicos, o fato de terem uma grande quantidade de memória, dá para essa organização uma característica, uma qualidade que Freud vai tentar abordar. Lógico que a temporalidade que ele trabalha, a relação de pressupostos lógicos, tudo isso vai ficar suspenso, o qual nos deixa ante algumas avaliações prévias que Freud irá fazendo. E ao mesmo tempo que Freud escuta e trabalha o sonho, discriminando sua função regressiva, capaz de tomar aquele conjunto de memórias para dar novas funções e novas elaborações, ele não deixa de observar que encontra nesses pensamentos oníricos prova de uma função intelectual altamente complexa, que opera em quase todos os recursos desse aparelho anímico. Então, a ideia dessas funções intelectuais deixa de algum modo uma necessidade de interrogação de suas partes, de interrogação de seus elementos, que ele vai discriminar, né? Poderá-se dizer, como falava um autor, que se tratava de desejos diferentes e o sonho operava como uma válvula de segurança da vida anímica, no caso de Roberts, né? Ou como diz Havelock Ellis, um autor que ele cita bastante, com a ideia de que nos sonhos se descrevia um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, né? Ou ainda que nos sonhos, né, aí citando Sully, nos sonhos existe um meio de conservar as personalidades sucessivas, que quando estão adormecidos as coisas voltariam a ter atividade e aquele passado distante voltaria a ter uma presença.
Esse tipo de citações a gente pode ver que fazem sentido para Freud porque permitem para ele resituar sua teoria em um contexto onde já por lá, por 1800 a 1900, a interrogação sobre os sonhos estava presente em diversos autores. Sim, então, a ideia da fantasia onírica também aparece dentro destes autores, um autor Scherner, de 1861, que ele cita porque ele fala de fantasias oníricas. Para Freud, não é que os sonhos criam a fantasia onírica, não é que a partir do absurdo do sonho se crie, tenha origem o fantasiado. Pela clínica, diferente de aquele autor Scherner, pela clínica Freud observa que as fantasias oníricas estão presentes até de modo inconsciente, ou seja, seus elementos de vontade, censura, proibição, modos alternativos, como se fossem a elaboração de um romance que se criam como forma de fantasia, e de aí se extrai alguma realização que pode ser um gozo, pode ser uma diferente, podem ser diferentes elementos subsequentes dessa estrutura, estariam tanto presentes para a produção do sonho, tanto quanto para a produção dos sintomas, ou seja, de aquilo que traziam seus pacientes como mal-estar, como forma de sofrimento e vias pelas quais pelas vias do tratamento desse sofrimento de seus pacientes, que os pacientes vivem como patológico, como patos, como sofrido, que Freud vai encontrar tanto a possibilidade de oferecer ou de colocar, administrar uma forma de escuta, tanto quanto para interrogar-se a ver como funciona esse aparelho anímico. Observemos então como, na página 618, ele reconhece que haveria então uma fantasia, uma elaboração complexa da qual o psiquismo, a parte consciente, a parte racional e calculadora, poderíamos dizer, que leva para um romance, não estaria funcionando quando isso está consciente. Funciona, sim, mas não porque a consciência lhe brinde a atenção, sino que sua elaboração inconsciente se trata mais de uma forma de elementos onde se joga o desejo, a censura, a proibição, a nova reelaboração e as formas de satisfação ou insatisfação que possa ter dessa complexa realização de pensamentos. 619 no final nos dirá o máximo que podemos concluir de aí é que isso prova que a mais complexa realização do pensamento são possíveis, sim, sem ter assistência da atenção da consciência. A atenção, então, seria uma parte da consciência que visa a localizar um sistema perceptivo, uma parte que pode se fixar a determinados signos, ou bem, tanto perceptivos externos quanto do pré-consciente. Bem, a consciência pode dizer, olha, não vou prestar atenção nisso. Isso traz algum tipo de desprazer, ou não tenho tempo agora para atender essas coisas, então se subtrai a atenção. O fato de que essas cadeias associativas não se prestem atenção por um momento não quer dizer que eles fiquem suprimidas. Não. Por enquanto pode dizer que ficaram pré-conscientes e logo podem emerger na consciência. Ou bem, pode acontecer que não sejam atendidas pela consciência e então serão, na expressão de Freud, arrastradas para o inconsciente. É um jogo dinâmico sobre representações psíquicas que recebem diferentes forças, diferentes cargas, diferentes intensidades para ir tecendo a sua trama. De aí então Freud vai colocar nessa ideia de poder situar processos primários
procesos secundarios y recalque. Va a enumerar una serie de elementos que podríamos decir son formas en que se presentaba para su escuta, o modo en que un aparelho inconsciente estaria funcionando. Né? Então, desse modo, a gente vê que ele vai discriminar, em princípio, coloca um desses processos como intensidades que chegam em bloco. Né? Chegam todas juntas, como um elemento comum, concentrado. E nesse concentrado de grande intensidade, diz ele na página 621, ele coloca uma forma de compressão, de condensação, né? Onde se intensificam as representações e dá algum exemplo, colocando a ideia de como uma palavra, por exemplo, que se apresentou para ele em um sonho, como trimetilamina, então seria um composto químico. Um composto químico que está presente, por exemplo, em peixes em descomposição ou no sêmen, dando um cheiro de amoníaco, ele diz, naquele sonho da injeção de Irma. O que nos chama a atenção é que ele, quando sonha com a fórmula, ou seja, com todas as letras e os números que compõem a fórmula química. Quando, através de cadeias associativas, ele vai desconstruindo essa imagem, ele encontra que na imagem da fórmula estava condensado em um bloco uma série de ideias dispersas. Isso permite para ele intuir a forma complexa em que se dá, então, esta elaboração por condensação. Logo passa a uma segunda característica, para observar como então, entre aquilo que surgia como primeira vontade, se não dá certo de passar diretamente com sua representação inicial, buscará uma alternativa, buscará uma secundária. Então aí ele observa representações intermediárias. Haveria então uma representação meta, se essa não chega, porque provocaria desprazer a ser concluída por uma via de pensamentos, encontraria então intermediárias, representações, outras vias que poderiam aparecer como mais frouxas. No entanto, nessas formas podia surgir algo que era da ordem do inconsciente. Então, essa divisão, essa forma que ele diz, bom, às vezes se dá como observações de lapsos da linguagem, elementos que surgem, são prova dessa atividade inconsciente. Assim, os outros dois elementos que ele vai considerar são acerca das transferências que as representações fariam de uma para outra, como uma forma de passagem, onde também vemos que Freud vai notar que no nível das associações, determinadas palavras que surgem como anônimos, como parônimos, são tratadas tendo o mesmo valor que as demais. Aí então o que está em questão para Freud é essa transferência de energia. Por último, e talvez uma das mais importantes destas características que Freud vem observando em torno do trabalho, que vai se organizando desde o psiquismo, são que estes pensamentos que seriam mutuamente contraditórios, no nível do trabalho inconsciente, frequentemente se combinam. Se combinam em condensações, diz ele, como se não tivesse essa contradição presente em si. Página 623. Bem, o que nós teremos então como um passo importante a ser considerado é o nível de trabalho de Freud. Nos lembramos que isso vem da sua experiência na clínica, de sua experiência com a histeria, de sua experiência de escuta,
Então, na página 624, ele vai colocar em letra itálica elementos bastante importantes. As conclusões às quais ele chega em um tratamento desses fatos anormais de seus pacientes é que, em um tratamento, foram transformados no sintoma, né, como se fosse nessa condensação, nesse ato psíquico, por meio da condensação da formação de compromisso, onde se atende tanto um desejo quanto os desejos opostos, através de associações superficiais, ou seja, através desses elementos de intensidade que são lá onde estavam mais fortes, passa para os mais frouxos, né? E no descaso, pelas contradições e ainda pelas vias da regressão. Tudo isso acontece na atividade psíquica de suas pacientes histéricas, ou que ele vai denominar em um conjunto mais amplo esses sintomas psiconeuróticos, né, que ele então aproveita para estudar. E por essa via da clínica, ele compreendeu os sonhos. E añade ainda, por conseguinte, da teoria da histeria, do seu trabalho clínico, ele vai tirar a seguinte conclusão: uma cadeia de pensamentos que seria normal só é submetida a esse tratamento psíquico, tudo descomposto agora em diferentes processos que ele vai descrevendo, quando aquele impulso, esse desejo que estava inconsciente, pode fazer um estado de transferência para o momento presente. Então, desse modo, a linha de normal que seria de um processo psíquico que todas as pessoas têm e reconhecem, né, que são os sonhos, seria numa equivalência a esse processo anormal que estaria, né, como base da psicologia, né, dos psicopatológicos, de aquelas pessoas que têm as psicopatologias. Para situar então o recalcamento agora, Freud vai descrever dois processos psíquicos. Um processo primário, né, que tenderia desde o começo do organismo, de aquela experiência, da primeira vivência de satisfação, que ele cria como uma coisa mítica, uma coisa originária, lá que foi o primeiro impulso do bebê, que a gente trabalhava quando pensávamos acerca de onde é a origem do desejo, né, de aquilo que se busca, e essa busca está predeterminada por um objeto irremediavelmente perdido lá no começo, né? Então, aquele modo é o que ele vai chamar de um processo primário, né? Um processo primário que poderia ter continuado na busca, no entanto, a partir dos elementos da memória, encontra que aquela alucinação, aquela forma primária de recriar o próprio sistema, uma forma de satisfação alternativa, no entanto, insuficiente para acalmar a necessidade, né? Então, a partir desse momento, se inibe a alucinação e começa a vivência de um desprazer. Aquilo que teria, então, a função de buscar uma satisfação da primeira vivência de satisfação, que era o contato com aquele seio perdido, estaria marcado por uma insatisfação. Cria, então, um segundo sistema. Este processo secundário seria um sistema secundário, um sistema alternativo, que iria a desviar a excitação inicial e ofereceria uma outra via, um outro modo de atingir um objeto de satisfação. E vejamos então como, no final da página 625, Freud propõe então uma mecânica para estes processos, insistindo só na ideia de que a atividade do primeiro sistema seria garantir a livre descarga, né? No entanto que o segundo sistema, por meio das conexões, né, que foram surgindo, inibe essa primeira descarga, essa primeira intenção de livre descarga, para então fazer uma conexão, ele diz, quiescente, ou seja, aquietar, né, com o objetivo de inibir. Bem,
Estas duas vias dão para Freud a ideia de que, junto com uma representação que iria ter a finalidade de uma satisfação direta, existe então um lugar de desprazer e que sobre isso incidiria o recalque. Qualquer elemento, diríamos, que poderia ser visando a uma situação de satisfação, encontraria então também na sua origem um desprazer. Mas do desprazer não pode fugir. Do desprazer não pode então o sujeito sair porque é aquilo que busca. Então, evitaria de que modo? Como poderia fugir de si mesmo? Através do recalque. Aí está então um elemento essencial em toda a construção complexa metapsicológica de Freud. É justamente situar que um representante que teria na sua finalidade conseguir pegar um momento, uma emoção, dizer, uma emoção que iria buscar uma satisfação, acabaria, através desse mecanismo, avaliando o desprazer que geraria e aí então provoca a inibição, o recalque. E assim como a vivência de satisfação estaria buscando uma identidade perceptiva, também este processo secundário, este processo posterior, teria uma identidade de pensamento. Me parece que esse parágrafo, essa ideia de Freud, abre muito a possibilidade de colocar o pensar nesta origem mítica de como se deu esse jogo entre as representações psíquicas. Uma identidade de pensamento é aquilo que o sujeito estaria buscando, é aquilo que diria, bom, a partir deste conjunto de elementos psíquicos relacionados, consigue pegar aquela ideia que de fato daria o prazer. Entende? Ou seja, por uma parte, a primeira vivência estava ligado à experiência. Naquele processo primário, na vivência se liga uma experiência. No processo secundário, onde já o recalque opera, surge então uma outra via. Essa via que ele diz, bom, vamos chamar de um processo secundário, onde haveria um processo de pensamento e não deixa de buscar esse processo de pensamento uma satisfação. Qual é o lugar de satisfação do pensamento? Pois bem, temos então, desde outros discursos, poderíamos pensar, no momento de atingir uma verdade, essa ilusão de pegar uma verdade que me volte de novo para agir, que me volte de novo a nível das vivências. Isso não seria outra coisa que um subsequente desta atividade metapsicológica. E particularmente gostaria de destacar, por consiguiente, diz Freud na página 628, que o pensar tem de visar a se libertar cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio de desprazer e prazer, e a restringir o desenvolvimento do afeto na atividade do pensamento ao mínimo exigido para que ele atue como sinal. Uma sinal que nós valorizamos a partir de que qualquer atividade que o ego comece a ver como desprazerosa, não vai desconsiderar, fugir, reaccionar imediatamente ao nível da ação. Consiste em um mínimo de energia desprazerosa, deixar em alerta. Na nota de rodapé desse mesmo parágrafo, da 628, ele vai lembrar que há uma quantidade de sinal também nos processos de angústia, que nós avisávamos que na própria escuta do analista, também o analista está observando o que aparece nos afetos dele, e ainda nele, como bem nos comenta Freud, quando anos depois, em inibição, síntoma e angústia, retoma a palavra sinal como algo que, por ter uma mínima quantidade de desafecto, mas consegue orientar o ego naquilo que é a sua vivência. Junto com Freud, então, avançamos ainda na ideia de recalcamento, uma ideia que podemos ver provoca uma força sobre um representante que visava ter
uma forma de satisfação e, no entanto, pela pressão, né, que se exerce, que o pré-consciente exerce sobre ela, pelo que o segundo sistema onde Freud localiza o funcionamento do recalque. O primeiro sistema livre descarga, o segundo sistema inibe. E enquanto o recalque deixa esse afecto ou esse representante psíquico inibido, então o recalque operaria desde o processo secundário para inibir o desenvolvimento do processo primário. Nesse sentido, né, a essência, por assim dizer, o fundamento, o elemento lógico mais primordial de aquilo que ele chama recalque é a possibilidade de transformar aqueles afectos. Né? Aquilo que era prazeroso em primeira instância se torna desprazeroso, então continuará recalcado, continuará sendo arrastado, como ele diz, para o inconsciente. Se formará então uma série de representações inconscientes em torno de aquele elemento. Em torno de aquele elemento e parte do inconsciente estará, lembremos, também as fantasias, ou seja, os modos com os quais o sujeito abordará o objeto. O modo em que o sujeito aborda o objeto pode ser dado também em fantasias inconscientes, que estarão então como base para uma série de sofrimentos, de sintomas, de elementos psicopatológicos. Os elementos recalcados vão continuar desde o inconsciente fazendo uma força para aparecer, né, para conseguir sua satisfação. Então, naquele momento onde o erro surge, onde surge o equívoco, onde surge essa anormalidade do sistema psíquico, Freud, longe de considerar isso como algo descartável, o começa a considerar como elemento de detecção de aquilo que estaria organizando os aspectos, né, de referência que ele tem para a compreensão do psiquismo. Né, ao ponto que nos vai dizer na 631 que até o cômico, né, é um produto, é um efeito de aquilo que surge às vezes como o inesperado. Né? Justamente um xiste aparece e provoca essa descarga de prazer, aproveitando que toda a ordem ha sido quebrada. Né? Como pensamentos que irrompem na consciência fora de lógica, poderiam ter uma tendência a serem desconsiderados. É a via pela qual Freud encontra de expressar sua proximidade com os aspectos mais irreconhecíveis do espírito humano geral da época de 1900. Ele cita uma frase de Virgílio, né? Aquele poeta italiano, onde diz flectere si nicero superos aqueronta moevo, o que de fato a gente entende pela tradução, né? Que se não posso dobregar os poderes supremos, ou seja, aquelas ideias lá onde as próprias ideias do conhecimento, do estudo, de sua pesquisa, de seu lugar de saber como posição de médico, não conseguia dar conta, Freud notou que o que ele conseguia fazer nesse contato com a fala de seus pacientes, dar uma mexida e uma interrogação nessas moções pulsionais, nessas moções de desejo que permaneciam recalcadas. Desse modo, então, aquilo que estava suprimido continuam existindo, tanto em pessoas normais que sonham, quanto em pessoas anormais que sofreriam aqueles sintomas que traziam de algum modo um enigma do inexplicável. Bem, ele diz que a interpretação dos sonhos foi a via real para o conhecimento da atividade anímica. Ele primeiro partiu de escutar os psiconeuróticos, ou seja, todos os pacientes dele traziam esse modelo que, através das associações livres, poderia ele ir acompanhando os caminhos psíquicos.
E logo o que encontra no sonho? A possibilidade de marcar um sentido para aquele absurdo do sonho, como o absurdo do sofrimento innecessário que tinha um sintoma, é para ele uma via de interrogação. Desse modo, ele vai colocar em um outro patamar o maluco. Não fica então nesse lugar para o maluco de um lugar de exclusão, de um lugar de incoerência, de um lugar de desajustes, sino que ele consegue interrogar um pouquinho além e nesse pouquinho além trazer aspectos tanto para descrever a vida normal, anímica, a vida psíquica de todas as pessoas que sonham, quanto aquilo que era próprio do que constituía uma psicopatologia. E no último parágrafo da página 634, ele vai dizer que, pela via de análise dos sonhos, ele pode dar um passo à frente no entendimento da composição entre o mais maravilhoso e o mais escuro, o mais misterioso de todos os instrumentos. Apenas é um pequeno passo, diz ele na sua humildade, mas é um começo, para poder pensar em que quais são essas bases que estariam fomentando os comportamentos psicopatológicos e de muitas doenças, de muitas enfermedades psíquicas que apareceriam como entraves incompreensíveis para esse momento. Elas devem ser explicadas em termos dinâmicos, pelo fortalecimento ou enfraquecimento dos diversos componentes e a interação entre essas formas. Espero poder mostrar em outro texto como a composição do aparelho a partir de duas instâncias faz com que também a função normal possa se dar com maior refinamento do que seria possível com alguma delas. Então, a promessa é que também é algo da sublimação, que também algo das capacidades intelectuais que não são necessariamente sofrimento, poderiam então ser trabalhadas. Eu acho que no próprio estudo posterior, quando à medida que vai ele interrogando Totem e Tabu, interrogando o mal-estar na cultura, a sublimação, seus textos em geral vão mostrando quanto de toda a atividade psíquica sigue estas normas que ele tinha identificado originariamente com a psicopatologia, depois com os sonhos e o próximo passo, ver que de algum modo ele estava dando estruturas na sua escuta para pensar o psiquismo. Bem, ainda fica um outro passo, esse que ficou suspenso quando a gente falava das fantasias, e é uma atividade entre o inconsciente e a consciência marca uma interrogação sobre a realidade e também, consequentemente, sobre aquilo que é fantasia. Aí então nos prepara o terreno para o próximo ponto e o último ponto do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é essa relação entre o inconsciente e a consciência. E como, que lugar terá para Freud aquilo que se chamava de realidade. Bem, até a próxima então.